mais uma vez ao nosso encontro. Era uma vez para adultos. Vocês estão gostando da série? Cada vez uma historinha diferente, né? Essas historinhas tudinho que a gente já conhece, né? Que você conta para os seus filhos, você conta para os seus netinhos, que você já escutou na sua infância, ou mesmo assistiu um filme tão gostoso, né? Quando a gente vê, assim, quanto ensinamento, né? Mensagem divina presente em tudo quanto é lugar, né, gente? É muito bonito isso, não é? Sweet Shine e a benfeitora Mihal Faça puder aclarar as nossas mentes, não é? Você já tem o livro? Ainda não? Esperando o quê? Comprar lá, meus netinhos. Entra lá no link, tá lá na descrição do vídeo e também no nosso chat ao vivo. Você poder dar os seus comentários, né? Também tá lá o link para você poder acessar e adquirir o livro para você, para dar de presente, não é? Uma gostosura só. E adivinha? Já adivinhou? Aí vocês verem. Gente, meu sonho sempre quis ter um sapatinho de cristal. Gente, mas diz que vai fabricar, inclusive, sabe? No exterior já tem, aqui no Brasil vai fabricar. A não sei quantos R$ 1.000 um sapatinho de cristal. Eu olhei lá no site, eu pensei, olha, pra vocês é caro, que nossa senhora, a gente se contenta, né, em ter uma réplica assim, só para poder compor, né, a nossa história, sapatinho da Cinderela, pezinho que ela perdeu naquela noite, né, que hoje o nosso encontro é sobre a Cinderela. Vai escutar a historinha? Tenta os ouvidinhos aí, hein? Presta atenção, presta atenção. Era uma vez uma jovem chamada Cinderela. Ela morava com sua madrasta e suas 2 meias-irmãs. As 3 não gostavam nem um pouco de Cinderela e a obrigavam a fazer todo o serviço de casa. Ficava revoltada com isso, meus netinhos, imagina, só ela trabalhando. Um dia foi anunciado naquelas terras que o príncipe tinha convidado todas as jovens da cidade para um baile no palácio, belezura? As meia-irmãs de Cinderela vestiram suas roupas mais belas e foram para o baile, deixando a moça para trás. De repente, Cinderela viu uma nuvem de fumaça, de onde surgiu uma fada. Vendo Cinderela tão triste, a fada transformou uma abóbora do jardim em uma grande carruagem. E 3 ratos, que corriam ao redor em belos cavalos brancos. E a fada disse, querida, vá agora ao baile. Gente, rato em cavalo, imagina. Imagina aí o satinho, nossa senhora, morro de medo. Nossa, mãe, olha, olha. Nossa, mãe, rato, gente, tem pavor de rato. Mas ele se transformou em cavalo. Mas minhas roupas, disse a Cinderela, estão em trapos.
Então a fada balançou a varinha mágica e as roupas velhas de Cinderela se transformaram no vestido mais bonito do mundo. Cinderela agradeceu à fada e se ausentou e se assentou. Errando, meu Zetinho. E se assentou na carruagem. Porém, antes que ela partisse, a fada avisou que a jovem deveria retornar até o relógio bater meia-noite, pois neste horário tudo voltaria a ser como era antes. Imagina se essa história fosse hoje, meu Zetinho. Hoje os jovens saem meia-noite, né, para as festas. Mas a historinha tinha que chegar antes da meia-noite, senão depois virava abóbora, né, de novo. Cinderela prometeu voltar antes da meia-noite. Logo que chegou ao palácio, todos ficaram encantados com a beleza da jovem calçada com sapatinhos de cristal. O príncipe se apaixonou por ela à primeira vista, meus netinhos. Os dois dançaram juntos durante toda a noite. Porém, pouco antes de o relógio bater meia-noite, Cinderela se lembrou da promessa que havia feito à fada. Preocupada, ela saiu correndo do salão, mas na pressa deixou para trás uns sapatinhos de cristal. Ao achar o sapato na escadaria do castelo, o príncipe anunciou que se casaria com a garota cujo pé coubesse naquele calçado incomum. As meias irmãs de Cinderela fizeram de tudinho, para que o sapato coubesse em seus pés. E não deixaram que a pobre moça o experimentasse. O cortesão do príncipe, esperto, né? Entretanto, viu Cinderela e lhe disse: experimente o sapato. O que aconteceu, Zetinho? Quando ela colocou o pezinho no sapatinho, ele se encaixou perfeitamente. O príncipe ficou muito feliz por reencontrar Cinderela e os dois logo se casaram. Nossa, é uma história de princesa, não é, meu Zetinho? Belezura só. Você sabe retirar os ensinamentos? As lições moral que a Cinderela nos traz, essa história? Pois hoje nós vamos aprender. Sabe com quem? Sabe com quem? Com o Ratinho. É, o Ratinho que transformou num cavalo. Mas antes, gente, antes de fazer o seminário, quero convidar vocês para vocês assistirem comigo esse vídeo maravilhoso. Era a Cinderela. Olha pra vocês verem na voz de Aline Charrad e Lucas Felipe no violão. Eles interpretaram essa canção que toca a alma da Cinderela. Vão escutar e logo depois o Ratinho fala pra nós. Boa noite, meu Zetinho. Um sonho é um desejo da alma adormecer. Em sonhos a vida é calma, é só desejar para ter. Tem fé no teu sonho e um dia teu lindo um dia de chegar. Que importa o mal que te atormenta, se o sonho te contenta e pode se realizar.
noite, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual. Hoje a nossa história é Cinderela. Eu sou o Ratinho Tatá, aquele que fui transformado junto com os meus amigos em cavalos fogosos para puxarem a carruagem de Cinderela até o palácio para o grande baile. Hoje é uma alegria podermos estar juntos para refletirmos em torno dessa história que nos traz muitas reflexões baseadas no livro Era uma Vez para Adultos, de Wellerson Santos, pelos espíritos Fritz Schein e Michal Fassa. Cinderela talvez seja um dos clássicos infantis, um dos contos de fadas mais conhecidos de todos os tempos. A origem dessa história tem diversas versões, mas pasmem, a mais antiga é da China, 860 a.C. Já se contava essa bela narrativa. A versão mais conhecida de Cinderela foi aquela escrita por Charles Perrault no ano de 1697, quando ele se baseou num conto italiano, A Gata Borralheira. Também é muito conhecida a versão que foi escrita pelos irmãos Grimm. Dentre todas as versões, no entanto, que falam a respeito de Cinderela, há uma, inclusive em algumas histórias infantis e no filme narrado pelo Walt Disney, mostra o início de todas as coisas. A chegada da menina Ela no seio familiar. Era filha única, que foi recebida com muito amor pelos seus genitores e deles pôde obter a melhor educação. Porém, muito jovem, a menina Ela ficou órfã de mãe e o seu pai decidiu se casar. Se casou novamente com uma mulher que se tornou a sua madrasta. E juntamente com a sua madrasta, ela recebeu 3 irmãs ou meia-irmãs, já que eram filhas do primeiro casamento da madrasta, e elas vieram participar daquele contexto familiar. No leito de morte, quando sua mãe faleceu, eis que Cinderela, chamada Ela, recebeu da sua mãe uma última orientação, que ela deveria nortear a sua vida com 2 virtudes: a coragem e a gentileza. Ser corajoso não é ser destemido. Ser corajoso é possuir a firmeza de espírito para o enfrentamento das situações emocionais, moralmente difíceis, buscando na intimidade do ser as forças necessárias para poder sobrepujar todos os obstáculos. Ser gentil tornou-se uma tarefa um tanto quanto difícil, especialmente para os dias atuais, porque muito tem se perdido de gentileza, inclusive de boa educação. Aliás, um grande estudioso, Blaise Pascal, ele pôde dizer que existem 2 tipos de espíritos: o espírito de geometria e o espírito de gentileza. E segundo ele, o maior número de pessoas se encaixam no espírito de geometria,
pessoas automatizadas, que não se abrem para as novas experiências, que são embotadas em si mesmas, muitas vezes rígidas, inflexíveis, com dificuldade de alargar, inclusive, os conceitos sobre a vida. Mas, de outro lado, encontram-se aqueles dotados do espírito de gentileza, que se mantêm cordiais, educados, mansos, envolvidos pela inteligência emocional e atraídos, inclusive, pela vivência da paz. Quando nós observamos o nosso comportamento no dia a dia, nós percebemos que perdemos o hábito de pequenos gestos de gentileza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, me desculpe, por favor. Com licença. Então, o conto Cinderela, ele se inicia convidando-nos a despertar, a desenvolver dentro do nosso coração estes valores, coragem e gentileza. Porque a todo instante da nossa vida, nós somos convidados a exercitar essas virtudes, inclusive no enfrentamento de todas essas oportunidades que batem à nossa porta. O espírito de gentileza, na convivência diária, deve sempre nos guiar, manter o nosso equilíbrio, mesmo diante das adversidades, dos dissabores, manter a nossa calma, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. As experiências pelas quais nós passamos, porque temos condições de suportar. Aprendemos com Jesus que Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então ela buscou viver essas virtudes, mesmo diante das adversidades. Porque quando a sua mãe faleceu, nós dissemos um pouco mais tarde, seu pai se casa novamente, a madrasta com 3 filhas, e a menina, ela começa a viver experiências muito difíceis. Mas o seu pai sempre muito acolhedor. Mas não passou muito tempo em que ele havia se casado novamente, ele faleceu. E então ela começou a viver com a madrasta e as suas 3 irmãs. E os verdadeiros suplícios puderam então se iniciar naquela nova família. Cinderela, ela começa a viver um drama. Órfã de mãe, órfã de pai e submetida aos trabalhos mais pesados da sua casa. Inclusive forçada a dormir em frente à lareira para não morrer de frio. Ela não tinha nenhum local aquecido dentro da casa para poder dormir. E é por isso que ela é muito conhecida em algumas versões, como essa que o Charles Perrault utilizou do canto italiano, como gata borralheira, por causa do borralho que sujava o seu rosto, as suas roupas, o seu corpo, ali deitada junto da lareira. Então nós começamos a observar que o início dessa história de Cinderela leva-nos a meditar sobre os nossos relacionamentos diários. Sempre existem diferenças. A todo instante nos nossos relacionamentos nós vamos lidar com pessoas dos mais variados tipos, inclusive dentro da nossa própria família. Porque cada um de nós temos a nossa individualidade, seja no nível familiar, profissional, religioso e até mesmo social. Nós somos diferentes, meus amigos,
nos modos de pensar, de agir, e é desafiador nós aprendermos a lidar com essas diferenças no nosso dia a dia, evitando inclusive que essas diferenças elas se tornem rivalidades. Porque quando nós não respeitamos o outro, ou quando as pessoas elas não nos respeitam nas nossas escolhas, nos nossos direcionamentos, nas nossas atitudes, pensamentos, isso pode gerar muito tumulto de convivência. Pode, inclusive, criar muitas rivalidades. A diferença nos relacionamentos, no que diz respeito às diferenças, se faz quando nós compreendemos e vivemos essa experiência de uma maneira diferente. Então isso nos faz crescer quando nós percebemos que as diferenças elas podem se tornar valorosas experiências, onde nós vamos trocando experiências. O mundo seria muito monótono se todos nós pensássemos da mesma forma, se nós tivéssemos todos ações idênticas. Então, as diferenças no modo de pensar e de agir é que cria essa diversidade, fazendo com que nós consigamos trocar essas experiências para o nosso crescimento, para o nosso adiantamento, não apenas espiritual e moral, mas também para as conquistas materiais, porque a opinião de um divergindo da outra, quando nós nos assentamos e somos capazes de dialogar, conversar sobre um determinado tema, políticas, religião, futebol, o esporte de uma maneira geral, e nós conseguimos escutar o que o outro tem a dizer sobre as suas convicções e trazemos também a nossa opinião respeitando, isso nos enriquece, isso nos auxilia a aumentar cada vez mais o nosso cabedal de conhecimento. Mas quando existe a rivalidade, quando não se sabe respeitar a diferença, isso é extremamente prejudicial. Gera dificuldades nos nossos relacionamentos afetivos ou não, e a desarmonia ela acaba se instalando principalmente com as pessoas com as quais nós convivemos. Nós vamos notar que essa história que hoje nós estamos estudando, Cinderela, ela se passa especialmente em torno de 4 personagens principais, e todas elas do sexo feminino. É Cinderela, a madrasta e as suas 2 meia-irmãs, né? Aliás, 3 meia-irmãs. Então, na verdade, são 5 personagens, né? Corrigindo, porque é Cinderela, a madrasta e as 3 meio-irmãs. Logicamente que nós temos também na história a figura da fada madrinha, que nós vamos falar um pouco daqui a pouco. Vamos ter o príncipe encantado, alguns outros personagens que aparecem, mas o foco principal se dá dentro da casa de Cinderela. E percebe-se muito bem, logo com a morte do pai de Cinderela, a rivalidade que existe entre as mulheres e Cinderela. A gata borralheira, ela é menosprezada por todas pelo simples fato de ela ser mais bela, mais meiga, dócil, gentil, e isso acabava por incomodar tanto a madrasta quanto também as 3 irmãs. Nos dias atuais, com uma outra conotação ou versão, nós poderíamos dizer que a experiência ela pode ser visualizada nas nossas relações do dia a dia. Porque facilmente
nós despertamos dentro do nosso coração o ciúme, a inveja perante os acontecimentos ao nosso derredor. Nós temos o péssimo hábito de compararmos aquilo que somos, aquilo que temos, com as outras pessoas que estão ao nosso derredor, principalmente os nossos familiares. Nós sempre acreditamos que os outros, ou a vivência deles, são muito mais felizes, sempre são em condições melhores do que as nossas, e nós não sabemos valorizar aquilo que nós já conquistamos. Não conseguimos enxergar as bênçãos da nossa vida nos acontecimentos que se dão ao nosso derredor. Então, a madrasta e as meia-irmãs de Cinderela, elas perseguiam a todo instante aquela jovem e colocaram-na nos serviços mais atrozes dentro de casa. Ela fazia todo o serviço doméstico, era obrigada a isto, e a maltratavam também por demais. Então nós podemos dizer, numa linguagem bem moderna, atual, naquela época não existia essa palavra era mais utilizada no dia a dia, dentro das escolas, nos nossos relacionamentos. Ela sofria bullying, ela era perseguida dentro da sua própria casa pelos seus familiares. E Cinderela, ela não se deixava abater de maneira alguma. Ela não se deixava envolver por aquela situação pela qual ela estava sendo convidada a passar. Ela não se permitia deixar envolver pelas opiniões alheias. A opinião que a madrasta e as 3 meia-irmãs tinham dela, ela não deixava que isso pudesse afetá-la e buscava viver uma vida muito tranquila, mesmo com as suas dificuldades, mesmo no seu quartinho quando ela ali ficava. Inclusive, a música que nós escutamos, trazida por Aline Charrade e o violonista Lucas Felipe, é uma das músicas tema de Cinderela, mostra um pouco desse contentamento, dessa alegria de Cinderela, quando convivia muito bem com os animais domésticos, estabelecendo com eles essa relação tão harmoniosa por causa da sua meiguice, da sua docilidade. Inclusive, eu, personagem, o Ratinho Tatá, dos meus irmãos, nós tínhamos um profundo apreço, um profundo carinho por Cinderela. E para viver dessa maneira, com certeza, ela precisou ter uma base muito segura. Foram seus pais que lhe deram essa excelente educação e trabalharam inclusive com a sua autoestima, não deixando ela se envolver pelos questionamentos que os outros traziam ao seu respeito. E daí nós vemos a importância que há no que diz respeito à nossa educação dada aos filhos, aos nossos filhos. Aquilo que nós transmitimos, aquilo que nós oferecemos a eles, dando-lhes oportunidades para eles meditarem, forjarem o caráter do homem e da mulher do futuro. Muitos conflitos pelos quais nós passamos na fase adulta, está constatado nos consultórios psicológicos, eles vêm do período da infância, por uma má educação, por um processo que nós vivenciamos sem ter uma base segura dentro das orientações que recebemos dos nossos genitores. E ela não. Ela recebeu ali toda uma orientação que foi capaz de mantê-la de pé, mesmo diante das adversidades, mesmo quando todos diziam que ela nada valia, que ela era muito
feia, que as suas roupas eram trapos, ela manteve-se harmoniosa, deixou-se envolver em uma outra vibração. E essa situação de menosprezo, de discriminação, em que muitas vezes as outras pessoas têm ciúme, inveja de nós, pode ocorrer a qualquer instante com todos nós, né? Pessoas de qualquer gênero, orientação sexual, pode haver essas movimentações. E é muito comum que haja essas situações nos relacionamentos entre mulheres, mulheres que muitas vezes disputam as vestimentas, disputam o melhor corpo, a melhor aparência, a melhor decoração de casa. Entre os homens existe também esse tipo de disputa, de poder, de riqueza, de ostentação, de cargo, mesmo de salários. Hoje o mundo está muito mais avançado. Essas disputas, elas não são meramente de gênero ou de orientação sexual, está presente em todos os lugares, porque há muitos homens também que disputam com outros a questão do corpo, da vestimenta, como mulheres também que disputam entre si salários e cargos. Hoje se abriu muito esse leque, não é? Mas essas rivalidades, essas perseguições, essa falta da compreensão das diferenças geram muitos transtornos. E a nossa vida, ela não pode ser de maneira alguma uma disputa, principalmente no âmbito familiar. Nós devemos nos unir cada vez mais para a realização dos nossos ideais, dos nossos objetivos. Precisamos respeitar as diferenças e buscar seguir sempre em frente. Diante de todas as circunstâncias pelas quais nós passarmos, nós precisamos nos manter sempre de pé, caindo, mas levantando, para poder seguir em frente. Mesmo Cinderela tendo passado por tantos dissabores, em nenhum momento a jovem deixou-se perder em pensamentos negativos, em revoltas, mágoas, situações menos felizes. Logicamente, ela teve momentos de sofrimento, momentos de angústia, momentos em que ela chorou, momentos que ela sentiu saudades da sua família. Isso é muito natural. Mas na história nós não percebemos em nenhum momento Cinderela mostrando blasfêmia, revolta contra a vida, contra Deus, contra as pessoas. Ela estava realmente ali segura da experiência que ela estava sendo vivenciada, estava sendo convidada a vivenciar. Então, são as sementes espirituais que estavam florescendo dentro do seu coração com aquela educação que recebeu dos seus pais, com bases morais solidificadas. Então a história também nos convida, e abrindo agora o leque para a questão espiritual, a desenvolvermos, a trabalharmos o coração dos nossos filhos também as bases religiosas, trazermos aos nossos filhos, nós que somos cristãos, espíritas, a luz do Evangelho, porque essas lições, essas mensagens, elas ficarão imortalizadas no coração dos nossos rebentos. Mais cedo ou mais tarde, com certeza, florescerão, porque os frutos sempre aparecem através do esforço de cada um no cultivo dessa semente que foi plantada. E como as sementes espirituais jamais morrem, no momento qualquer da nossa existência, seja nessa vida ou outra experiência reencarnatória, essa semente, ela brota, ela germina, cresce e dá, inclusive, bons frutos.
E os bons exemplos que os pais oferecem aos filhos são fundamentais. Então nós percebemos pela história que ela, Cinderela, ela teve também do seu pai e da sua mãe excelentes exemplos. Eram pessoas de bem que puderam demonstrar para ela que era possível vivenciar toda aquela proposta que eles traziam, que eles apresentavam para o seu coração. Então a história de Cinderela, ela vai percorrendo nesses moldes, em que Cinderela é menosprezada, é colocada como uma pessoa inferior dentro do seu lar, responsável por fazer todos os trabalhos domésticos e sofria o bullying por parte da madrasta e das 3 irmãs. Mas a história nos conta que o príncipe resolveu dar uma grande festa no palácio, porque inclusive o seu pai desejava que ele pudesse se casar, e ele manda então convidar todas as jovens do reino. Ele queria conhecê-las, cortejá-las, e sai então o anúncio convidando a todas. E quando Cinderela escutou falar do baile, ela teve vontade de ir. É natural, uma jovem, bonita. O convite era excessivo a todas as jovens. Então ela tem essa vontade enorme de poder participar. Mas, naturalmente, a madrinha e as 3 irmãs não querem que ela vá. Primeiro, por causa da beleza que ela possuía. E elas não queriam perder a oportunidade de se exibirem também para o príncipe. Então elas fazem de tudo para que Cinderela não possa comparecer ao baile, dando mais serviços a ela, rasgando inclusive um vestido que era muito simples que ela possuía, mas ela tinha muitos dotes aprendidos com a mãe. Ela costurou o próprio vestido, reformou o vestido. Logicamente que não ficou um vestido pomposo, mas era um vestido que daria perfeitamente para ela poder usar dentro dos padrões que ela podia, e realmente ficaria muito bela. Mas a inveja fez com que as meia-irmãs destruíssem aquele vestido para que ela não tivesse a mínima condição de participar. E elas vão para o baile e Cinderela fica ali sofrida. É nesse momento que ela demonstra sofrimento, porque ela era uma jovem tão doce, tão meiga, que fazia tudo que elas mandavam, que nunca reclamava de nada, que ia ter a sua única oportunidade e viu destruído o seu sonho, o seu ideal. Então é naquele momento que lhe aparece a fada madrinha, a benfeitora espiritual, que vinha ao seu encontro para transformar o infortúnio, a tristeza, em alegria. Os benfeitores espirituais sempre estão ao nosso lado, nos envolvendo com carinho, nos envolvendo com suas vibrações ternas de amor. Allan Kardec, orientado pelo Espírito de Verdade, vai esclarecer que todos nós, indistintamente, possuímos um anjo guardião, um espírito protetor, um benfeitor espiritual que nos acompanha desde o nosso nascimento, que está conosco durante toda a nossa existência e que, inclusive, algumas vezes também continua a nos tutelar quando nós regressamos à vida espiritual. Inclusive, alguns autores, eles sugerem que essa benfeitora espiritual, que é essa fada madrinha, possa ser, inclusive, a própria mãe de Cinderela, que já havia falecido, e que retorna para poder auxiliá-la. Existem muitos casos de parentes desencarnados que já conquistaram certa evolução e que estão ao lado dos familiares que tanto ama,
que tenta auxiliar de todas as maneiras. Talvez uma das histórias mais conhecidas dentro disso que nós estamos trazendo seja a do espírito André Luiz, quando desencarnou, conforme está narrado no livro Nosso Lar. Ele é acompanhado por sua mãe a todos os instantes. Mesmo quando estava encarnada, a mãezinha dileta estava ao seu lado, sem que ele pudesse perceber, por causa que estava envolvido em outra vibração, em outro contexto. No mundo espiritual também, desencarnado, ele não percebe a presença da mãe. Somente mais tarde ele é visitado por ela na colônia Nosso Lar, quando ele já está em movimentações, em trabalho, quando ele conquista esta visão por meio da transformação dos sentimentos que ele trazia no coração. Então pode acontecer sim, é uma hipótese trazida de que a fada madrinha seja a mãe de Cinderela, não é uma hipótese descartada, mas o que nós queríamos trazer como uma reflexão é que os nossos guias protetores, os nossos benfeitores espirituais, são esses seres que estão ao nosso lado, nos tutelando, nos guiando, que pode ou não ter conosco relação nas existências passadas, que por amor ficam ao nosso lado para nos auxiliar ao cumprimento do nosso progresso espiritual. Mas quando nós falamos sobre o anjo guardião, é muito importante que nós entendamos que ele não é um capataz, não é um espírito que se encontra à nossa disposição a tempo, a hora, para tudo aquilo que nós desejamos. Eles são orientadores. Eles respeitam a liberdade de cada um de nós. Muitas vezes nos sugerem, nos intuem, nos auxiliam, mas a decisão final sempre estará nas nossas mãos. Muitas vezes os contos de fada, eles trazem muitos ensinamentos, conforme nós estamos percebendo nesses estudos ao longo desses meses em torno de Eu Era Uma Vez para Adultos. Mas ao mesmo tempo, também eles nos trazem muita fantasia, muita ludicidade. E nós não sabemos separar o que é fantasia do que é realidade. E a gente projeta na nossa vida, na realidade da nossa existência, muitas dessas fantasias. Então aqui na história da Cinderela, a fada madrinha aparece e ela transforma tudo. Ela transforma nós, os ratos, em cavalos, transforma a abóbora em carruagem, ela transforma aqueles animais rastejantes, lagartos, em pajens que pudessem levar a carruagem, costura, transforma o vestido de Cinderela, dá-lhe sapatinhos de cristal. Então, assim, é uma visão extraordinária da magia, da beleza. Mas é imprescindível que nós entendamos que é simbólico, é um conto de fadas. Porque é imprescindível que nós trabalhemos para que os nossos objetivos íntimos eles sejam alcançados. Às vezes a gente fica aguardando a nossa fada madrinha, nosso anjo guardião, guia protetor, que nos apareça com essa varinha mágica para solucionar todos os nossos problemas. E isso, meus amigos, não sucederá. Porque eles têm a função de nos guiar, de nos orientar, de nos esclarecer e intuir, mas eles não comandam a nossa existência. Pelo contrário, inclusive, eles seriam responsáveis por aquilo que nós fazemos. Se desse certo, eles eram responsáveis porque foram eles que orientaram. Se der errado, eles seriam também responsabilidade porque nos fizeram seguir por um caminho que não deu certo.
Então é preciso que nós entendamos os processos dessas relações, não nos deixando transferir para eles responsabilidades que são nossas. O que diz respeito também aos nossos anjos guardiães, é muito comum nós desejarmos saber ou querer saber o nome do nosso guia protetor. Isso ocorre inclusive com os médiuns, aquele desejo cada vez mais ardente de identificar pelo nome o seu guia protetor. E o questionamento que nós fazemos é se nomes são importantes. Porque o mais importante é a qualidade dos espíritos que se comunicam conosco. O conteúdo das mensagens, o teor das informações. Porque os anjos guardiões, são seres iluminados, que nos acompanham, que nos inspiram. Isso que é o mais importante, aprender a escutar as suas intuições, a entrar em contato com eles, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para poder ouvir de uma forma pura e verdadeira, confiando sempre na providência divina, que tudo sabe, que tudo vê, e por meio da nossa meditação, da nossa oração, aguçar cada vez mais a nossa intuição, para que nós possamos receber essas informações que vertem do mais alto em favor de todos nós. De maneira geral, meus amigos, nós somos muito sonhadores. Vivemos em um misto de sonho, de realidade, e sempre dizemos que é muito bom nós sonharmos, mas é importante que eles não se tornem um pesadelo na nossa vida. Idealizar, sonhar, imaginar faz parte da nossa vivência diária, nos auxilia no desenvolvimento do senso crítico, das condições financeiras, da descoberta de soluções, na busca de novos ideais e objetivos. Tudo isso fortalece. Mas, quando estes sonhos, eles se voltam somente para estes aspectos materiais, quando eles se fecham na busca dessas coisas tão efêmeras, tão passageiras, aí se encontra o perigo, trazendo muitas dificuldades no nosso dia a dia. O conto de fada, ele cria na nossa mente algumas ilusões. Esse conto, inclusive, da Cinderela. Primeiramente, cria um pouco na nossa mente, trabalha muito essa questão de que os trabalhos domésticos, eles são de menos importância. Ou que as pessoas que trabalham como secretárias do lar, no ambiente doméstico, elas são de menos valia. E isso realmente é uma informação totalmente equivocada. Isso levou à desvalorização do trabalho executado dentro do lar. Mas nós devemos lembrar da importância que há nessas mulheres, ou nesses homens, hoje nós temos homens também que trabalham no lar, no ambiente doméstico, cuidando das casas. Nada mais agradável existe do que nós estarmos dentro de um lar, dentro de uma casa limpa, aconchegante, um ambiente pronto para poder receber uma visita. Então, todo trabalho, ele tem o seu valor. E é importante valorizar a quem quer que seja, nas diversas funções que cada um tenha. Então, o conto de fada tem esse preconceito de mostrar que Cinderela era menosprezada porque era ela que realizava os serviços domésticos. Então, a história,
ela na verdade ela quer nos mostrar aquilo que verdadeiramente importa dentro da sociedade. Quais são os valores que nós cultivamos quando somos os melhores? Uma carruagem luxuosa. Nos dias modernos, nós diríamos um carro de luxo, carro confortável. Uma vestimenta bem apresentada. Nós falaríamos nos dias atuais as roupas de grife. A necessidade de uma pessoa ser vista em um baile, de ser contemplada pelo príncipe encantado. Então, será isso sonho ou realidade? Será que isso não é hoje algo muito presente na mente de muitas pessoas que se encontram dentro da nossa sociedade? A psicologia, por exemplo, ensina que nós nos vestimos para os outros, que nós sempre estamos relacionando a nossa forma de vestir com aquilo que os outros pensam ao nosso respeito. Então, quando a fada madrinha apresenta para Cinderela e diz que ela vai no baile, a primeira vez em toda a história que ela remete ao que as suas meio-irmãs disseram, que ela mostra que estava agoniada com aquela situação, que ela diz assim: as minhas roupas estão em trapos. Então ela acreditava que não tinha condições de ir no baile, porque ela não tinha vestimenta adequada, que a sociedade exigia para que ali ela pudesse estar. Então nós supervalorizamos muito aquilo que é exterior e nos esquecemos de viajar para dentro. E isso faz recordar o ensinamento de Jesus, que foi dito à sua época aos fariseus: sepulcros branqueados por fora e cheios de podridão por dentro. Ou seja, muitas vezes nós valorizamos muito o que é exterior e não vemos a intimidade do coração das pessoas. Então a simbologia de que somos os fariseus, apresentando uma bela vestimenta, uma boa aparência, mas permanecemos ainda vazios de valores. Há inclusive o ditado popular que ele refere a isso também. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então a fantasia da vida muitas vezes está colocada na fada madrinha, nessas situações que nós vamos idealizando, que transformam, conforme nós dissemos, a abóbora em carruagem, rato em cavalo, lagarto em lacaio, trapo em seda. Mas quando isso não acontece na vida real, nós ficamos frustrados, nós ficamos infelizes, descontentes. E mesmo quando simbolicamente isso acontece, logo passa e a tristeza vem novamente. Que às vezes a pessoa ela tem esse sonho, né, de viver o seu dia de Cinderela. Até muitas mulheres que vivem esses dias, isso acontece muito no casamento, né, que é viver o seu dia da noiva. Então prepara, e tem o cabelo, tem a maquiagem, tem algumas que até chegam em carruagens nos casamentos, tem o vestido de noiva preparado, tem a festa, mas depois que é a realidade. Depois que isso tudo passa, é a realidade da vida dois, a vida ali em comum, junto da pessoa que escolheu para estar ao lado. Então são os 10 minutos de holofote, de fama, que vai passar para todos nós. Porque chega o momento da meia-noite. Chega o momento que representa a finalização de um ciclo para adentrar outro. E depois da meia-noite vem o alvorecer de um novo dia, novas oportunidades, novas vivências, que
precisam ser aproveitadas e a máscara da fantasia, ela cai. À meia-noite, na história e na nossa vida real, tudo volta a ser como era antes. E muitas vezes os sonhos desmoronam quando nós voltamos à realidade. Mas há uma simbologia tão profunda nessa história, é que ela, Cinderela, ela vive esse dia de princesa, esse dia em que a fada madrinha transforma para que ela pudesse ir ao baile com toda a pompa, com toda a circunstância. E quando ela sai à meia-noite, que o relógio anuncia que está acabando o seu momento de princesa e ela voltará à realidade, ela deixa para trás o sapatinho de cristal. Ela perde um par do sapatinho. E isso é algo que nos traz uma profunda reflexão, segundo inclusive os benfeitores nos apresentam no livro Era uma Vez para Adultos. Eles vão dizer que sempre nestes momentos de sonhos que são vivenciados, esses sonhos passageiros, essas realidades que nós vivemos tão efêmeras, elas ficam com resquícios. Existe algo que fica no fantasioso da nossa mente, consciente ou inconscientemente. E aquele desejo ardente que tudo possa acontecer. Então o sapatinho era uma lembrança, era aquilo que ficou do acontecimento que se deu naquela noite esplendorosa. Então a Cinderela, ela deixa o sapatinho de cristal e representa o desejo de ficar como ela se encontrava. Porque é claro que quando ela vive essa experiência, ela também se apaixona pelo príncipe e o que ela deseja é estar ao lado dele, né? Muitas vezes, aqui é preciso a gente saber fazer a reflexão para não destoarmos o que a espiritualidade quis nos trazer. Porque Cinderela, ela nos traz grandes exemplos. Mas nessa parte do sapatinho, a mensagem mais aprofundada que a história quer nos trazer é que muitas vezes nós queremos permanecer nessa vivência ilusória, como num conto de fadas. Nós queremos viver a realidade, porque a realidade dela, naquele momento, naquela existência, era junto com a madrasta, junto com as 3 irmãs. Essa era a sua condição. E ela teve uma experiência, ela teve uma oportunidade de transformar aquela situação, vivendo um sonho, que ela queria ir no baile, a fada madrinha lhe deu essa oportunidade, mas ela não iria viver desse sonho. Ela precisava voltar à sua realidade. E quando nós temos essas experiências, às vezes a gente quer fazer uma viagem, sonho de fazer uma viagem, então a gente faz. Aí quando volta, fica infeliz. Porque o desejo era permanecer ali, ficar muito tempo por ali. Então não sabemos aproveitar. E vemos as fotos da viagem, ficamos doidos para poder retornar. Às vezes não tem condição financeira mais para fazer a viagem. E fica aquele desespero, aquela tristeza. Então o sapatinho de cristal é a representação da fotografia, da lembrança, da situação que nós vivenciamos, que vai aflorando de novo em nós. Mas mais importante de tudo isso é a realidade. É a realidade que nós somos convidados a viver, porque esses são os verdadeiros tesouros, que vão permanecer na intimidade do nosso ser. Porque na vida, meus amigos, tudo passa, só permanecem as conquistas da nossa alma. Mas como toda história, todo conto de fada tem um final feliz, as princesas todas têm esse final maravilhoso, ela reencontra o príncipe. O sapatinho é colocado no seu pé, ela se casa com o príncipe e termina
a história dizendo como a vovó Luzia trouxe com tanta sabedoria. E viveram felizes para sempre. O desfecho feliz da história do conto infantil. A solução das dificuldades, dos dissabores, dos atropelos. Então, o questionamento que nós fazemos é: e na vida real, isso acontece? Será que a fantasia ela se repete? E aí nós começamos a notar e a observar uma mensagem que vem subliminar a essa proposta da história Cinderela, que é o casamento, a união familiar, que sempre são sempre muito valorizados nos contos infantis. Mas raramente conta-se o que vem depois. É felizes para sempre. Mas a Cinderela casou-se, deve ter tido filhos, deve ter tido dificuldades, problemas de relacionamento, deve ter problemas com os filhos na educação. Porque a vida é assim. A vida não é um mar de rosas. Nós temos também atropelos, também temos dificuldades. E a família, ela se estabelece como um recurso divino para que nós possamos solidificar uma sociedade. Tudo começa dentro do nosso lar, se estendendo para o mundo ao nosso derredor. Uma visão muito pessimista, muitos estudiosos do comportamento humano têm dito que a família está ultrapassada, mas a família nunca esteve tão atual. A família é a base da nossa sociedade, conforme nós dissemos. Rodolfo Caligares, grande estudioso do movimento espírita, diz que a pequena república humana, fundamental para o equilíbrio da grande república humana, que é a nossa nação. É o local da nossa família de encontros e reencontros, o Instituto Doméstico, onde temos a oportunidade de conhecer, nos conhecer, de crescer, burilar o nosso ser. Em Livro dos Espíritos, Kardec chegou mesmo a questionar aos benfeitores espirituais o que ocorreria se dissolvesse os laços de família. E eles disseram que haveria recrudescência do egoísmo, que nós voltaríamos à primitividade. Daí percebemos a importância que é a nossa família. Mas ela tem desafios, ela tem obstáculos, que fazem parte da nossa jornada. São oportunidades benditas que nos despertam, que nos auxiliam a seguir adiante, acendendo luzes ao nosso derredor. No nosso lar, mesmo com dificuldades, com dissabores, nós podemos ser felizes. Porque a felicidade independe dessas coisas exteriores. Ela é encontrada dentro de nós, nessa vivência salutar daquilo que nós estamos experimentando. Então, sermos felizes para sempre é uma realidade. Mas quando nós tivermos com a consciência tranquila do dever cumprido, quando nós tivermos um caráter reto, quando nós tivermos o pensamento positivo diante das experiências da vida, eis então que seremos felizes para sempre. Nesse dia, o conto de fada, ele se torna realidade, mas não um passe de mágica, uma varinha de condão da fada madrinha, mas a nossa transformação, a nossa renovação íntima, a valorização nossa e daqueles que estão ao nosso derredor. Todos nós seremos verdadeiramente felizes quando nós alcançarmos a nossa evolução, com a purificação do nosso ser, a entrega da nossa vida ao serviço do bem. Mas enquanto isso, dentro da nossa família, nós vamos tendo esses momentos de paz, vamos construindo a nossa harmonia,
estendendo a todos aqueles que estão ao nosso derredor, a nossa nação. Buda, certa ocasião, ele disse que só se conquista por fora aquilo que já se conquistou por dentro. E Paulo de Tarso, numa das suas cartas, afirma que para ser fiel no muito, primeiro é preciso ser fiel no pouco. Então nós começamos no ambiente doméstico para estendermos a nossa sociedade e criarmos um reino novo, um reino de harmonia e de paz que todos nós ansiamos e desejamos. Então busquemos, meus amigos, fortalecer o nosso coração para que o afeto ele possa ser despertado, para que nós tenhamos coragem, tenhamos gentileza, abramos o nosso campo mental para relacionar de uma forma mais direta com os benfeitores espirituais, escutando a intuição que eles nos trazem a todos os momentos, por meio da meditação, da oração, não esperando milagres ou magias, mas trabalhando constantemente para o nosso progresso, para a nossa evolução, fazendo uma boa semeadura para que mais tarde possam surgir os bons frutos. A espiritualidade termina o capítulo Cinderela com uma pequena frase: renovação sempre. Esse é o convite que os benfeitores nos trazem para que nós possamos refletir. Espero que todos vocês que nos acompanham nessa noite tenham gostado das reflexões em torno da história Cinderela. É claro que muitas outras reflexões podem ser feitas a partir da história, mas convidamos a todos a fazerem as suas próprias meditações, retirarem o ensinamento, o espírito da letra, para que aos poucos nós consigamos fazer a nossa grande renovação íntima. Se você gostou do nosso encontro, dê o seu like, compartilhe para que outras pessoas possam assistir. Se é a primeira vez que você encontra aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho para que todas as vezes que um novo vídeo for postado, você seja avisado pelo YouTube. E queremos anunciar o nosso penúltimo encontro. Realmente agora está acabando os seminários em torno do livro Era uma Vez para Adultos. E a semana que vem, a história que será estudada também é um clássico muito conhecida por todos nós, que é a história de João e Maria. Você é o nosso convidado mais que especial. Uma boa noite a todos e até breve, se Deus quiser. Um sonho é um desejo da alma adormecer. Em sonhos a vida é calma, é só desejar para ter. Tem fé no teu sonho e um dia teu lindo um dia de chegar. Que importa o mal que te atormenta, se o sonho te contenta.